E já que estamos falando sobre saúde, se você vive numa grande metrópole, com certeza já sentiu algum efeito da poluição, não é mesmo? Garganta irritada, olhos que coçam e muitos outros sintomas que atingem. Porém, os problemas relacionados à poluição podem ser ainda mais graves. A poluição atmosférica, segundo dados de pesquisas, pode levar a óbito até 250 mil pessoas nos próximos 16 anos no estado de São Paulo, segundo projeção realizada no ano passado pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade, numa pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, a USP. Nesse período, a poluição do ar provocará a internação de 1 milhão de pessoas e um gasto público de mais de 1,5 bilhão de reais. A estimativa prevê que ao menos 25% das mortes, quer dizer, em torno de 59 mil mortes, poderão ocorrer na capital paulista. Não é à toa que tantos prejuízos, tantas pessoas têm sofrido com essas questões e a gente conversa sobre esse tema, inclusive para compreender quão grave é esse cenário. Não para assustar, não para aterrorizar, mas para compreendermos a importância das ações neste aspecto. Nós estamos recebendo aqui no programa Vida Plena o médico de tráfego da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Dr. Disseu Rodrigues. Dr. Disseu, muito obrigada pela presença do senhor mais uma vez aqui no Vida Plena. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, trazer informações para a população com relação aos problemas que nós vivemos no nosso trânsito. A gente já conversou um pouquinho sobre esse assunto em outras oportunidades, mas para os nossos telespectadores, quais os prejuízos da poluição, de uma maneira geral, para a saúde humana? Olha, tem várias formas dessa poluição comprometer o organismo humano. O primeiro é a pele, a própria pele com a impregnação da fuligem, que é uma poeira, né? Que nós encontramos no trânsito, que em suspensão, que adere à pele, que obstrui poros, que traz problemas dermatológicos difusos. E quanto mais exposto estiver o indivíduo nesse trânsito, logicamente que o comprometimento será mais extenso. Além disso, os comprometimentos da via ocular, né? A conjuntiva fica vermelha e premiada, né? E também sofre um processo de irritação muito grande. Coceira, desconforto, ardência no olho, e isso significa que ele está desenvolvendo uma conjuntivite química, quer dizer, a ação desses produtos em suspensão no ar, dos gases, vapores, poeiras, comprometendo essa conjuntiva, tornando ela irritada, vermelha, com a coceira, com o desconforto que nós Pode falamos. trazer danos à visão das pessoas ao longo do tempo, doutor? Poderá trazer, né, crescimento de uma película nessa conjuntiva, desenvolver uma celularidade maior que venha obstruir a pupila, né? Isso pode trazer realmente transtornos e, logicamente, comprometimento maior que necessitem cuidados maiores por parte do oftalmologista. Certo. Agora, a gente sabe que não é apenas fatores externos ou sintomas externos que podem ser ocasionados pela questão da poluição. A gente tem uma pergunta do Walter Miranda, ele é da cidade do Rio de Janeiro, e ele quer saber se é verdade que a poluição pode alterar os níveis dos hormônios dos homens, inclusive a qualidade do espermatozoide. Olha, a poluição ambiental, ela compromete o organismo como um todo. É como se o sujeito estivesse fumando, né? Inalando poeira, fumaça, né? Com um monte de elementos químicos extremamente agressivos ao organismo. A fumaça dos carros, a poluição ambiental produzida por esse trânsito, também vai acontecer o mesmo processo. A inalação desses gases, desses vapores, vai fazer com que caia, atravesse a via respiratória, caia na circulação e vá fazer, no processo circulatório, alterações difusas, inclusive na parte ginecológica e mesmo na parte masculina, né? Nos órgãos sexuais masculinos. Então, é possível que esse indivíduo tenha alterações, né, do esperma, que tenha alterações do estímulo sexual, quer dizer, atuação na área hormonal como um todo. Isso, então, pode atingir também as mulheres, inclusive dentro desse processo reprodutório. Sim, sim. Na reprodução, não só na reprodução, né? É muito arriscado a mulher estar exposta a esses gases, vapores, principalmente durante a gestação. A gestação, ela inalando esses gases, vapores em excesso, podem comprometer a placenta, podem comprometer o feto, levando a deformidades fetais, levando a um processo de descolamento da placenta,
parto prematuro, abortamento, quer dizer, uma série de problemas sérios, seríssimos, que nós não estamos enxergando, a população não está enxergando. Mas por isso, inclusive, a situação alarmante que a gente se encontra nessa situação, não só o nosso país, é claro, a gente sabe que os níveis de poluição são altos em grande parte do nosso planeta, mas refletirmos sobre essa questão é fundamental. E a Vanderleia Pereira, ela é de Joinville, Santa Catarina, e ela quer saber se cidades com alto nível de poluição podem ser locais propícios para epidemias. E mais, é possível que as pessoas nesses lugares tenham menos resistência a bactérias, a vírus, doutor? Não há dúvida. A poluição ambiental inalada, caindo na circulação, vai levar a algumas alterações importantes. Uma delas é a queda da imunidade do indivíduo. Há uma baixa imunidade, a baixa imunidade, logicamente, que vai propiciar o desenvolvimento de micro-organismos nesse indivíduo. E, logicamente, infecções. Infecções que, dependendo do órgão, dependendo do tecido que está sendo lesado e dependendo do tratamento instituído precocemente para que essa infecção seja dominada, logicamente que esse indivíduo pode ter uma evolução desfavorável. Certo. A Darlene Santos, de São Paulo, capital, quer saber se existe uma relação entre pessoas que moram em regiões altamente poluídas com um risco maior de desenvolver câncer. Também é outro fator importantíssimo. As neoplasias podem ser desenvolvidas por esses gases vapores. A inalação disso cai na circulação e circula pelo organismo como um todo. E podendo produzir lesões com reprodução celular, né, em vários órgãos, né, desde a parte ginecológica, a parte da mama nas mulheres, a parte digestiva, a parte intestinal desse indivíduo. E essa multiplicação celular poderá sofrer deformidades e as deformidades serão igual a uma doença neoplásica, quer dizer, um câncer. Quer dizer, o problema é seríssimo. Claro, sim. Precisamos dominar isso, as autoridades sanitárias precisam observar isso, nós precisamos conter esse trânsito absurdo com a poluição ambiental comprometendo a atmosfera, comprometendo o meio ambiente como um todo, produzindo um calor infernal, produzindo uma chuva ácida, tudo agredindo o organismo humano. Quer dizer, nós estamos caminhando no sentido contrário à vida. Estamos na contramão da vida. É isso que a gente tem que combater. Inclusive, doutor, porque assim, além de grandes ações, né, leis que garantam a redução desses impactos, o papel, a adesão da população dentro dessas iniciativas é fundamental, porque eu acho que às vezes o que prejudica é que as pessoas não sentem tanto que é um problema tão grave assim, mas é urgente, a gente não pode esperar mais tempo para tomar atitudes efetivas com relação a esse assunto. Não há dúvida. As autoridades precisam de providências urgentes com o intuito de conter o absurdo que é o trânsito. Não se morre só no acidente de trânsito, nas estradas ou na área urbana. Não é só por atropelamento, se morre pelo que se respira como produto da queima desses combustíveis dos veículos. Então, é necessário que autoridades e a sociedade como um todo, né, veja a necessidade de redução da quantidade de veículos que estão produzindo essa fumaça, essa poeira, jogando esses tóxicos, essas substâncias tóxicas no meio ambiente e, logicamente, causando problemas para todos nós. É verdade, por isso a gente conversa sobre esse assunto aqui no programa Vida Plena, para compreendermos o que nós podemos fazer. Então, é claro que uma atitude mais consciente, buscarmos alternativas, quem sabe deixarmos o nosso carro um pouquinho em casa, procurarmos nos locomover de outras formas. Ah, mas não vai causar impacto? Causa sim. Cada pessoa, cada cidadão que procura ter uma atitude mais proativa contribui de forma significativa para a resolução desse problema que é tão grave e atinge a todos nós, né? Poluição não bate na porta para pedir licença, não vê barreira de fronteiras, então é necessário que todos nós, humanidade, cuidemos desse assunto e agora, né? Por isso a gente conversa sobre essa temática aqui no programa Vida Plena. Doutor, queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, mais uma vez esclarecendo a gente sobre esse assunto. É um prazer, estamos à vontade, estamos às ordens. Eu e a minha associação, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, estão disponíveis para qualquer esclarecimento.